Você quer saber o que é o projeto da Tereza por aí, se a gente está dando uma volta ao mundo? Fica por aí que hoje a gente vai responder essas e outras perguntas. A gente reuniu as perguntas que a gente recebe com mais frequência para tentar explicar um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui e também qual é o propósito do nosso projeto. A gente recebe muita pergunta em relação à Kombi mesmo, em relação à Tereza. A Tereza ela é uma Kombi Diesel 1982 e assim, a gente não escolheu uma Kombi Diesel, a gente não queria uma Kombi Diesel desde o início, foi um achado realmente. E ela é muito boa. Muita gente comenta que Kombi Diesel tem problema de esquentar, esse tipo de coisa, mas assim, se você tiver o motor dela redondinho, com a revisão, manutenção toda feita, não vai dar problema, isso é um fato. A gente já tem ela há mais de 2 anos, a gente nunca teve nenhum problema de esquentar nem nada assim, então ela está perfeitamente bem regulada. Inclusive, uma das coisas super legais de ser uma Kombi Diesel é que ela faz 16 km por litro. Nossa última média foi 16,5. E assim, a gente se preocupa muito com a questão ambiental, né? Porque realmente um carro diesel ele polui mais o meio ambiente, mas a gente tenta compensar isso de outras formas, né? Então tem outras atitudes sustentáveis que a gente toma para tentar minimizar um pouco isso. O fato dela ser furgão é porque é o seguinte, a Kombi Diesel ela só saiu de 81 a 85 e ela só tinha nas versões furgão ou picape. Picape não é muito legal para fazer uma casinha, lógico, você pode fazer à vontade, mas obviamente a furgão é melhor. E assim, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A grande vantagem dela ser furgão é que a gente tem uma sensação de um pouco mais de privacidade, isso é muito legal. E também tem o fato de que a gente consegue isolar toda a lateral dela, né? Então todas as laterais foram isoladas e isso ajuda muito tanto no frio quanto no calor. E a desvantagem dela ser furgão é que ela tem alguns pontos cegos, então dependendo do tipo de manobra que você vai fazer, ela acaba prejudicando um pouco. Muita gente pergunta por que o nome Tereza? E a gente não tem assim um porquê, não é homenagem, não tem nada assim específico. Na verdade, a gente queria um nome simples, um nome fácil de lembrar e que combinasse com a nossa combinha. Uma galera tem perguntado pra gente sobre a frequência dos vídeos no canal. E isso deixa a gente muito feliz, porque quando a gente criou o canal, a gente não tinha noção da receptividade.
E a gente fica muito feliz com essa cobrança e a gente fica muito motivado a querer criar cada vez mais vídeos e material diferente. E a gente só não criou ainda um vídeo por semana, que é o que a gente quer aí no futuro, porque a gente ainda não tá numa viagem longa. Então, por isso que a gente ainda não tem esses vídeos com tanta frequência, mas ainda vamos ter. Mas muita gente nos pergunta sobre questão de banheiro. É assim, a gente não tem nenhum tipo de porta-pote, banheiro ou chuveiro na Teresa, porque a gente não viu necessidade. O que acontece? Nas nossas viagens, geralmente a gente fica em posto de gasolina, camping ou na casa de algum conhecido. E esses lugares têm a estrutura, né, banheiro, chuveiro, então a gente acha completamente dispensável. E assim, a Kombi, ali onde você constrói a casinha, a parte de trás, ela é um espaço de basicamente 4 metros quadrados. Então, um negócio, por exemplo, um porta-pote, acaba matando muito isso. E você tem que priorizar as coisas que você vai colocar dentro da tua casinha, porque realmente o espaço é muito limitado. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem longa, você tem que levar muita coisa, você tem que levar bastante roupa, você tem que estar preparado para diversas situações. E às vezes, algo grande como um porta-pote pode matar um espaço que seria para itens um pouco mais necessários. E quando você vai fazer uma viagem curta, digamos assim, sei lá, você vai levar teus filhos para passar um final de semana em algum lugar ou vai tirar umas férias e tal, geralmente você vai do ponto A ao ponto B, fica nesse lugar que geralmente tem estrutura e acaba sendo dispensável isso. Então a gente já tem aí quase 1 ano e meio de casinha montada e de estrada e a gente nunca viu necessidade de ter um banheiro, alguma coisa assim, porque até mesmo quando você está na estrada, quando você tá rodando, tem posto de combustível, tem restaurante que você pode parar numa emergência, alguma coisa assim. Então é assim, é uma questão muito pessoal, é uma questão muito de opinião, mas a gente acha que para uma emergência não compensa você matar um espaço tão grande dentro da Kombi só para algo que pode ser que você use, pode ser que você não use. Então, basicamente, a gente acha que realmente não é necessário, mas eu repito isso e volto a falar porque assim, é muito mesmo uma questão de opinião. Mas a gente não tem nenhum tipo de banheiro e nunca sentiu a necessidade de ter algo nesse gênero. Muita gente nos pergunta como que foi o processo de construção da nossa casinha e se a gente gravou todo esse processo de construção. E a resposta é não, a gente não gravou. Primeiro porque a gente tinha a ideia na cabeça, com base em vários combis que a gente pesquisou pela internet. E não só Kombi, a gente se inspirou muito em vans e motorhome, enfim, a gente teve muita inspiração. E a gente foi construindo o nosso projeto aos poucos. A gente ia lá, desenhava no papel, ia na Kombi mesmo, colocava fita crepe, ia delimitando o que a gente queria que ficasse em tal lugar. E esse processo foi bem demorado. E então a gente não gravou nada mesmo, porque como a nossa construção da casa foi assim, uma gestação, a gente levou muito tempo, foram 9 meses esse processo todo de construção, então a gente acabou não gravando, que se gravasse a gente ia levar muito mais tempo ainda para fazer a nossa casinha. A estrada é imprevisível. Ela pode te guiar e de vez em quando facilmente te desviar. Às vezes você dirige distraído, aproveitando todas as chances de olhar pela janela. Observa o topo das montanhas, as construções e os rios e isso começa a te cegar. Mas a estrada também abre os seus olhos. Quando você segue em cada curva e lugar desconhecido, você começa a esquecer o seu destino e foca apenas no trajeto. A estrada é confortável, e em cada parada você experimenta algo novo. A calma, a cachoeira que sai da montanha e o ar fresco abrem os seus sentidos. A estrada é viva. Em um momento você perde seus pensamentos e depois começa a imaginar o que está por vir. Às vezes perdido enquanto você procura o seu caminho, sem saber o que vai encontrar ou onde você vai parar. A estrada é infinita.
E respondendo a grande pergunta do vídeo, não, a gente não vai dar uma volta ao mundo. E a gente admira muito quem faz esse tipo de projeto, porque realmente exige muito planejamento e muita dedicação, né? E realmente muita força de vontade para fazer um projeto tão grande, porque geralmente quando a pessoa vai dar uma volta ao mundo, dura aí 4, 5, 6 anos. Tem gente que saiu de casa há 20 anos e não voltou mais. Então, assim, não é o nosso caso, porque muito por uma questão pessoal, né? Porque realmente a gente não se sente muito à vontade para fazer um projeto tão longo assim. E também por uma questão de amigos, família, quem mora fora ou quem já fez uma viagem grande dessa sabe o quanto isso faz falta. E para nós isso é um aspecto que pesa bastante, sabe? E também tem a questão do nosso trabalho. O que acontece? A gente faz contratos com clientes para para fotografar por determinado tempo. Então a gente faz um projeto de viagens de 6, 7, 8 meses, 9 meses que seja, e faz essas propostas para os nossos clientes e fecha um contrato para produzir material nesse determinado tempo que a gente está viajando e para esse lugar que a gente está indo. Então uma volta ao mundo acaba sendo muito complicado para a gente conseguir rodar de uma maneira bem legal esse nosso trabalho, né? Então isso é um negócio que pesa bastante. Então a nossa ideia qual que é? É fazer justo isso. A gente vai fazer viagens longas durante vários meses ali, até digamos uns 8, 9 meses que a gente vai ficar fora, e depois a gente volta para casa, faz tudo que precisa fazer na Kombi, de manutenção, esse tipo de coisa, refaz o contrato com os nossos clientes ou capta clientes novos e vai para uma viagem grande. Então basicamente a gente vai ficar indo e voltando para casa a cada 8, 9 meses. Esse basicamente é o nosso projeto. E até falando do nosso plano de viagens, agora a gente já tem uma viagem grande aí programada, muito legal. A gente não pode dar muito spoiler, porque ainda como está numa fase de planejamento, a gente não quer chegar falando, a gente vai fazer isso, porque às vezes pode ser que as coisas não ocorram da maneira como a gente queria. Mas sim, vai ter uma viagem bem legal. Inclusive, como a Carol tinha comentado, a gente vai ter vídeo toda semana no canal da Tereza, isso é um fato. E o nosso maior desejo de país assim que a gente quer conhecer é o México, porque é um país que a gente admira muito, a gente acha muito legal a cultura lá e até um pouco diferentão, porque geralmente o projeto de viagens, ou a pessoa quer ir, digamos, para Alasca, ou quer ir para o Ushuaia e tal, né? Geralmente quer ir para os extremos, mas é muito difícil alguém querer parar no meio, como é o nosso caso, né? Sim. Complementando também, né, muita gente pergunta se a gente vai fazer o Brasil, que é um país incrível, um país gigantesco, dá para ir para fazer por meses o Brasil. E a gente quer muito conhecer vários lugares, por exemplo, Maceió, Bahia, até Gramado, que a gente não conhece ainda, Rio Grande do Sul. Só que no momento, nessa fase que a gente tá agora, a gente quer mesmo se desafiar. A gente quer ir para outros países, conhecer outras línguas, outras culturas, outra moeda. Então eu acho que vai ser uma experiência muito legal e muito desafiadora pra gente. E é isso que a gente quer no momento. A gente quer fazer as fronteiras e outros países. E mais pra frente o Brasil, né? Claro. Claro, com certeza. Não, o Brasil a gente quer muito fazer. Só que assim, a gente quer aproveitar que a gente tá nesse gás, digamos assim. A gente é jovem ainda. Justo para se desafiar, porque realmente quando você vai para um lugar que você não conhece a cultura, você não conhece as pessoas, tem questão de moeda diferente, tem questão tem um monte de coisas que te tiram completamente da zona de conforto, assim. Não que no Brasil você não vá sair da tua zona de conforto, claro que não, mas aqui as coisas são muito mais fáceis, né? Você tá falando a tua língua, geralmente você já conhece alguns lugares ou até mesmo conhece pessoas que estão nesses lugares, questão da moeda, não tem nenhuma dificuldade e tal. Então a gente tá num momento que a gente quer se fuder mesmo, a gente quer passar perrengue pra aprender e tal, pra se desenvolver, porque esse é um dos maiores objetivos também do nosso projeto. A gente busca
esse desenvolvimento, assim. E a gente acha que não tem jeito melhor de evoluir do que passando um pouquinho de De dificuldade. perrenguinho. E outra coisa que a gente tá bem na expectativa é como vai ser a questão das fronteiras, né? Porque a gente nunca passou de carro por fronteira nenhuma. Então a gente quer ver como que a gente vai reagir. Porque eu sou uma pessoa que fico muito nervosa, por exemplo, quando vai viajar de avião, tem que passar lá pela polícia, não sei o que, eu fico muito nervosa, não sei porquê. Sempre Então, parece que ela tem uma bazuca na mala, é impressionante. mas vamos ver como vai ser, né? E se tem alguma coisa que você ainda ficou em dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá no direct do Instagram que a gente vai responder assim que der. É verdade. E novamente a gente quer agradecer muito, assim como a gente sempre faz, a gente pratica muita gratidão, a gente quer realmente agradecer toda a receptividade e tal, a positividade que todo mundo que assistiu nossos vídeos deu, isso é muito legal pra nós. E aguenta aí que vem só coisa boa ainda nesse canal. Tchau!